Professor, quando for 8h10, aí encerra, viu? Sexto ano, aí vai para o nono ano, viu? Tá certo. Bom, obrigado, professor, Obrigado, tia Lúcia, depois eu vou aí. Tá Obrigado, certo. professor, por me entender, viu? Eu tô dando... Pronto, então vão aí, pessoal. Boa aula. Bom dia, professor Caldense. Bom dia. Professor Caldense. Bom dia. Olha, Bom o dia, assunto professor. hoje é rochas e minerais. Sobre rochas e minerais. As rochas são compostos sólidos. Professor, ainda estou escrevendo o título. Certo, pronto aí. Rochas e minerais. Terminei. Certo. Sara, Avena, David, Esther, Érica e Carolina. Todas já escreveram esse título? Professor. Diga. Érica não é Érica, não, é Ingrid. Ingrid, É. Érica é o nome da sua mãe. Não é David, não, professor. É Davi, professor. Hã? Bom dia, professor. Não é David, Bom dia. não. É Davi, professor. Davi. Certo, É. Davi. Olha, então, o título da aula é rochas e minerais. As rochas são compostos sólidos formados por um mineral ou um conjunto de minerais. Ou seja, uma rocha pode ter um mineral como vários minerais, certo? Então, são um conjunto sólidos, um corpo sólido agregado um no outro que forma uma rocha. Professor, fala do comércio aí, por favor. As rochas são compostos sólidos formados por um mineral ou um conjunto de minerais. Ou As seja, rochas. as rochas são um corpo sólidos formado por um mineral ou um conjunto de minerais. Ótimo. Certo? Então, as rochas são formadas por um mineral ou vários minerais. A rocha é formada por um conjunto de minerais. O exemplo diga. Professor. As rochas são o quê? São corpos sólidos formados por um mineral ou um conjunto de minerais. Entendeu? Aham. Então, Mineral ou o quê? ou um conjunto de minerais. Ah, tá certo. Certo? Então, elas são formadas por vários minerais. Pode ser por um ou por vários, que dá o nome de conjunto. Aí, o exemplo da rocha, a gente tem o granito, arenito, mármore e outros. Os minerais são elementos ou compostos naturais. A grande maioria dos minerais é sólido, tem origem inorgânica e possui composição química definida. Certo? As rochas são compostos sólidos, formados por um mineral ou um conjunto de minerais. O exemplo de rocha, a gente pode citar o granito, arenito, mármore e outros. Os minerais são elementos ou compostos naturais, que a grande maioria dos minerais é sólido, tem origem inorgânica e possui composição química definida, onde ele já tem a sua estrutura definida, já pronta. Certo? Que os minerais a gente encontra no subsolo, debaixo da terra. Ferro, ouro, prata, certo? Diga, Ingrid. Essas características permitem a determinação precisa dos elementos que compõem um mineral. Então, eles permitem a determinação
dos elementos que compõem um mineral. As rochas e os minerais que podem ser explorados do ponto de vista comercial por causa de sua disponibilidade na natureza ou pela sua utilização como matéria-prima para a produção de alguns elementos, né, como ouro, por diversos objetos, onde você pega o minério do ouro, faz um anel, faz um relógio, pulseira e etc. São feitos por diversos objetos. Que são objetos, quais são os mais utilizados? É o ouro, o diamante, prata. Então, esses minerais extraídos, eles vão ser utilizados para fabricação, eles vão servir de matéria-prima para a produção de vários objetos, né? Que esses minérios são muito valiosos, como o ouro, o diamante, prata, mármore, né? O ferro. Então, eles vão ser utilizados como um objeto, como peça, no caso do ferro. Então, eles vão ser utilizados para atender a necessidade da população, para o uso. Vamos supor, tem que ter um anel de ouro, uma pulseira, uma corrente, também como tem o de prata. E do ferro, a gente faz o quê? Faz alguma peça. Certo? Então, eles são valiosos. O valor dele é grande. Então, isso é vendido no mercado. Os diferentes minerais ou rochas concentram-se em alguns pontos da crosta terrestre. Professor, podia falar um pouquinho devagar? Fala. Ó, os diferentes minerais ou rochas são concentrados em alguns pontos da crosta terrestre, na superfície ou no subsolo. Ou rochas. Os diferentes minerais ou rochas concentram-se em alguns pontos da crosta terrestre, na superfície ou no subsolo. São as... os diferentes minerais ou rochas concentram-se em alguns pontos da crosta terrestre, na superfície ou no subsolo. São as denominadas jazidas minerais. Ou seja, você pode encontrar ela em cima da terra, na parte superior, como pode encontrar abaixo da terra, no subsolo, que vai dar o nome de jazidas minerais. Os diferentes minerais ou rochas concentram-se em algum ponto da crosta terrestre, na superfície ou no subsolo. São as denominadas jazidas de minérios. Jazidas minerais, ou seja, são chamados jazidas minerais. Que pode ser o quê? Na parte superior, a gente encontra a prideira, as pedras, que também ali é um minério, que é utilizada para o granito. A brita é minério. O mármore também pode ser utilizado na parte superior. Já o ouro e o diamante é na parte inferior. Você tem de cavar o chão, o ferro. Ouro, ferro, diamante, prata e outros são encontrados no subsolo. E o mármore, granito, é as predeiras, onde você vê naquela serra, aquele monte de pedra ali você vai tirar o granito. E dentro dela você pode encontrar o mármore também, certo? Então, esses minerais podem encontrar na parte superior da Terra, como na parte inferior da Terra.
As jazidas subterrâneas, formadas por substâncias líquidas, originadas de compostos orgânicos, né? Existem alguns minerais que são formados pela decomposição de animais e vegetais, que é o exemplo do petróleo. O petróleo e o carvão mineral é feito por resto de animais e vegetais. Ele fica soterrado no chão. Milhões de anos depois, ele pode ser transformado em petróleo ou carvão mineral. O gás natural também. Só que eles vão ter aquele ponto até que chegar a determinado minério. As jazidas subterrâneas, formadas por substâncias líquidas, originadas de compostos orgânicos, decomposição de fósforo, exemplo do petróleo e o carvão mineral. Então, eles são formados a partir de substância orgânica, como os vegetais, que vão se subterrar, fica aterrado aí, e dali se formam esses minérios. Por exemplo, o petróleo. Quando saiu a notícia que tinha petróleo em Sousa, aí todos já, o geólogo, achava que era verdade, porque lá em Sousa tinha os dinossauros há muito tempo e eles foram soterrados. E com o passar do tempo, eles podiam ser transformados em petróleo. Então, o petróleo é formado na rocha sedimentar e a origem dele é orgânica, vem de restos de vegetais e animais. As rochas são recursos naturais muito utilizados em construções civis, na forma de piso, paredes, forro, pias e outros. Pode armazenar ou filtrar água, servir de abrigo para animais e plantas. As águas em si servem para armazenamento da água em si, certo? E também filtrar a água em si, se você bota o subsolo em si. Os tipos de rochas são magmática, sedimentar e metamórfica. Você já deve ter estudado isso, os tipos de rocha, né? No 5º ano, magmática, metamórfica Sim, professor. E sedimentar. Então, esses são os 3 tipos de rocha. A magmática é a que vem do magma, é a considerada a rocha-mãe. Ela está no interior da Terra. A sedimentar são aquelas que você vai encontrar próximo aos mares e aos rios, né? Que são formados pelos os detritos das outras rochas. Vão depositando ali e formando a rocha em si. E a metamórfica é formada pela junção da magmática com a sedimentar. Aí forma a rocha metamórfica. Certo? Estão acompanhando aí? Estão copiando alguma coisa até aí? Sim, professor. Sim, senhor, professor. Certo. Então, para a gente continuar a parte das rochas. As rochas são recursos naturais muito utilizados em construções, na forma de pisos, paredes, forros, pias e outros. Porque as rochas são utilizadas também na construção civil, onde você vai fazer um alicerce de uma casa, você pega o calcário para botar no alicerce, para fazer o piso, paredes, né? Então, eles são utilizados também. Pode armazenar ou filtrar água, servir de abrigo para animais e plantas, onde os animais vivem abaixo das rochas, né? E pode ter também algumas plantas ali e ela fica viva o tempo todo. Os tipos de rocha, quais são? Magmática, sedimentar e metamórfica. As rochas têm origem
solidificação do magma, material em estado de fusão encontrado abaixo da litosfera. O tipo de rocha pelo magma é a rocha magmática. A solidificação do magma pode acontecer de duas formas, né? E elas acontecem, a rocha magmática, a sua origem vem do magma, por meio do resfriamento lento no interior da crosta. A rocha magmática é formada dessa maneira, que recebe o nome de intrusiva. Então, quando a rocha magmática ela se forma na parte interior da Terra, na parte interna é a rocha intrusiva, né? Onde elas vão se formando a rocha intrusiva, que vai ser de uma forma linda. Por meio do resfriamento mais rápido na superfície terrestre, a rocha se forma em rochas extrusivas ou vulcânicas, né? Onde a que forma no interior da Terra, a rocha magmática é a intrusiva. A que forma na parte superior da Terra é a extrusiva. É a extrusiva, que ela passa ela faz mais rápido. Aí dá o nome de extrusiva, ela fica na parte superior da Terra. E a que faz no interior da Terra é a intrusiva. É o basalto utilizado em construção de residência e estrada, né? Então, ele é utilizado em... Você pode repetir de novo? Posso, olha. Aqui, ó. Por meio do resfriamento lento no interior da crosta, as rochas magmáticas formadas de maneira... Professor, não entendi, não. Eu não entendi. Ó, por meio do resfriamento... Por meio do quê? Ó, por meio do resfriamento lento no interior da crosta, as rochas magmáticas... Eu ainda estou em resfriamento lento, né? Aí no interior da crosta... No interior da crosta. As rochas magmáticas... Da costa. As rochas... recebe o nome de rocha intrusiva. As rochas recebem o nome de quê? Rochas intrusivas. Ah, tá. O Certo? nome... Aí, essa daí se formou no interior da Terra, muito lenta, aí dá o nome de rochas intrusivas. E aqui forma, na parte superior da Terra, são formadas, recebem o nome de rochas extrusivas. E aqui forma na parte interior da Terra? Na interior é intrusiva e na parte superior é extrusiva. Calma, professor. Na parte interior, né? Interior da Terra. É a intrusiva. E na parte superior é a extrusiva. Extrusiva, né? Extrusiva. Tá, daqui a pouco eu vou copiar extrusiva e no interior da Terra é chamado de quê? Intrusiva do interior. E na parte superior é extrusiva. Então, na intrusiva, ela demora mais a se formar, a se solidificar. É na parte superior, é que o senhor disse? Na parte interior é formada a intrusiva, onde é mais lento para ela se formar, para haver o resfriamento. E na parte superior é mais rápido o resfriamento. Aí vai receber o nome de rocha extrusiva. Certo? Então, aí vem outro tipo de rocha, que é a rocha sedimentar.
é formada por sedimentos e detritos compactados ao longo de milhões de anos. O processo de acumulação de sedimentos, de rochas e detritos orgânicos é chamado de sedimentação. Aí daí vai se formar em rocha sedimentar, que a rocha sedimentar é formada pelos restos de outras rochas e pelos detritos de animais e vegetais. As rochas sedimentares. A rocha Sedimentar é formada por outras rochas e detritos de animais e vegetais. Ou seja, restos de animais e vegetais. é formada por Outros tipos de rochas e pelo detritos de animais e vegetais. As rochas sedimentares apresentam camadas horizontais, umas sobre as outras. Eu parei outros tipos de rochas e o quê? E detritos. Detrito, né? Detrito. As rochas sedimentares é formadas por sedimentos e detritos, compactados ao longo de milhões de anos. O processo de acumulação de sedimentos, de rochas e detritos orgânicos é chamado de sedimentação. As rochas sedimentares apresentam camadas horizontais, umas sobre as outras. As camadas inferiores são mais antigas, né? A que fica abaixo da terra fica as mais antigas. Rochas metamórficas são resultantes das transformações que outras rochas sofrem em razão do calor e da pressão no interior da terra. Rochas o quê? As rochas sedimentares apresentam... Não, eu parei na outra rocha. Que o senhor acabou de falar. As rochas sedimentares apresentam camadas horizontais, uma sobre a outra. Sobre a outra, camadas inferiores sobre a outra. Quer dizer, uma camada sobre a outra. A camada que fica abaixo, a inferior, são mais antigas. As outras camadas inferiores são mais antigas. A outra palavra que você falou em outra, então, outras camadas, horizontais, uma sobre a outra. As camadas inferiores são mais antigas. Ô, professor, não parei em outras, não. Eu parei na outra rocha que o senhor acabou de falar. É porque as rochas sedimentares são formadas de outras rochas, ou restos de animais e vegetais, ou de detritos. Entendeu? Diga aí como você escreveu. Eu já escrevi isso que o senhor falou. Eu tô falando na outra rocha que o senhor acabou de falar. Sim. Que é alguma coisa. Isso é pronto. Olha, o que eu estava falando aqui, olha. Rocha sedimentar é formada por sedimentos e detritos compactados ao longo de milhões de anos. O processo de acumulação de sedimentos, de rocha e de detritos orgânicos é chamado de sedimentação. As rochas sedimentares apresentam camadas horizontais, uma sobre a outra. As camadas inferiores são mais antigas. Outra, quando eu falei outra, aí na frente de outra vem as camadas inferiores são mais antigas. Certo? Então, tem outro tipo de rocha, além da magmática e da sedimentar, tem a rocha metamórfica. Rochas metamórficas. Anota aí, rochas metamórficas. Como? Metamórfica.
Metamorficos. Metamórficas. COS. Metamórficas. É. São resultante das transformações que outras rochas sofrem em razão do calor e da pressão no interior da Terra. São o quê? As rochas metamórficas são resultantes das transformações que outras rochas sofrem em razão do calor e da pressão no interior da Terra. E as metamórficas, elas são formadas pela junção da magmática com a metamórfica. A metamórfica é formada pela junção da magmática e da sedimentar. E com isso elas vão se juntando e vão solidificando e formando os tipos de rocha em si. Certo? Então, olha, vou falar mais um pouco aqui, para que aqueles que não acompanharam, vocês vão fazer teste de geografia quando? Rochas e minerais. As rochas são compostos sólidos, formados por um mineral ou um conjunto de minerais. Exemplo. Olha, quem estava copiando, eu estou repetindo tudo de novo, viu? Quem estava copiando pode ficar no começo, porque aquilo que vocês não copiaram e não pegar direito, você pode perguntar para acrescentar, viu? Rochas e minerais. Davi, Avena, Sara, Esté, João e Érica, né? Mas o nome de Érica é Antoniel, é Ingrid, né? Então, rochas e minerais. As rochas são compostos sólidos formados por um mineral ou um conjunto de mineral. Então, quando você for fazer o teste ou a prova, o que é rocha? É formado por um mineral ou um conjunto de minerais. Pronto. Se pedir exemplo, você bota granito, mármore, arenito. É formada pelo professor? Formada por um mineral ou um conjunto de minerais. Por um mineral Ou um conjunto de minerais. ou um conjunto De minerais. junto de minerais. Aí o senhor pode, tipo, se perguntar exemplo, é para botar como que o senhor falou? Granito, mármore, arenito. Granito, mármore, o quê? Mármore, Mármore, arenito e outros. arenito, E outros, que tem vários, né? tá certo. Aí eu preciso botar tudo. Agora, os minerais são elementos ou compostos naturais que a grande maioria dos minerais é sólido, tem origem inorgânica e possui composição química definida. Essas características permitem a determinação precisa dos elementos que compõem um mineral. Tá? As rochas e os minerais que podem ser explorados do ponto de vista comercial por causa de sua disponibilidade na natureza ou pela sua utilização como matéria-prima para a produção de diversos objetos. Que esses diversos objetos
são minerais, são chamados minérios que são muito valiosos, que pode ser o ouro, o diamante, que os minérios vão lhe servir de matéria-prima para diversos objetos. Que, como, por exemplo, o ouro, você pega o ouro bruto e transforma ele num anel, numa corrente. O diamante, a prata, né? Então, eles vão tirar o ferro, que vocês vão fazer peça com o ferro, né? Então, esses minérios vai servir matéria-prima para alguns objetos. Os diferentes minerais, o rocha, concentram-se na parte superior da Terra ou no subsolo, que onde existem os minérios são chamados de jazidas minerais, onde eles podem encontrar na parte superior e da Terra, em cima da Terra, como no subsolo, na parte abaixo da Terra, dentro da Terra, que a gente vai ver uma predeira que a gente encontra na parte superior da Terra, certo? E a parte interna da Terra, a gente também encontra. Na parte superior tem as predeiras, que a gente vai tirar o granito. Aí tem os garimpos, as minas de ouro, de prata, de diamante, que são as jazidas subterrâneas. E tem aquelas do composto orgânico, que é o petróleo e o carvão mineral. Então, esses daí são a forma de você encontrar os minérios. Há os 3 tipos de rochas. As rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. A rocha magmática, a origem dela é formada pelo magma. Onde a rocha magmática, ela pode ser formada, tem dois tipos, a intrusiva e a extrusiva. A intrusiva é formada no interior da Terra, aí vai dar o nome de intrusiva. A extrusiva é na parte superior da Terra. A extrusiva, o resfriamento é mais rápido, aí forma a rocha extrusiva, na parte superior da Terra. Na parte interna da Terra, é a intrusiva, o resfriamento é mais lento. Aí dá o nome da intrusiva. Certo? Então aí vão se formando os tipos da rocha em si. Certo? Então vai se formando os tipos da rocha em si. Por meio do resfriamento rápido na superfície terrestre da costa, se formam as rochas extrusivas ou vulcânicas, certo? A rocha sedimentar é formada por sedimentos e detritos compactados ao longo de milhões de anos. O processo de acumulação de sedimentos, de rochas e detritos orgânicos é chamado de sedimentação. A rocha sedimentar é formada pela decomposição de outros tipos de rochas e pelos detritos de animais e vegetais. As rochas sedimentares apresentam camadas horizontais, uma sobre a outra. As camadas inferiores são mais antigas. Rochas metamórficas são resultantes das transformações que outras rochas sofrem em razão do calor e da pressão no interior da Terra. Certo? Então, daí são formadas os tipos de rochas. Pronto. Quem tem alguma pergunta a fazer? Não, nenhuma. Pronto, é 8h12, já passou 2 minutos. Até a próxima terça. Até. Então vamos assistir a aula agora. Espero mais que eu podemos avisar para vocês. Tchau e até depois. Tchau. Tchau, professor. Até a próxima terça. Até a próxima. Certo. Eu não tô conseguindo assistir.
Tchau, sexto ano. Até a próxima aula, até as atividades, viu? Agora vai ser aula do sétimo, nono ano, viu? Nono ano. Obrigado pela presença de todos. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Quem é que perguntou? Ninguém, né? Pronto, pode sair, Agora- todo mundo assim. Oi, diz. Diga. Agora vai ser aula, agora, professor, para Esther. Não, deixa eu ver. Segunda aula, nono ano, ela é a terceira aula, viu? Não vai não para Esté, não. Eu ia dar aula de inglês, mas não vou não, porque eu tô com dor de cabeça, viu? Tá certo, sim, senhor. Aí aproveita para fazer alguma coisa que tiver aí atrasada ou incompleta, viu? Adiantar aí alguma coisa, tá certo? Sim, senhor, tá certo. Aí depois eu reponho essa aula. Tchau, bom dia. Até daqui a pouco. Terceira Tchau. aula tem aula de geografia, viu? Tá certo. Obrigado, João. Professor, eu vou mandar o nono, viu?